Sabe como se salva uma floresta? Quando chegam aos meses de verão, os fogos começam a aparecer nas matas do país. Isto é uma perda muito grande para a economia nacional, tanto em arvoredo que se queima, como em desgaste físico e de material para apagar esses fogos. As razões são várias, lá iremos depois. Viemos aqui a Lausanne por ser das regiões mais sacrificadas do nosso país. E como os fogos são muitos, aqui, todos os dias há pelo menos um fogo mais ou menos importante e outros de menor importância, apanhámos precisamente um fogo na região de Góis. O espetáculo, senhores telespectadores, é de uma grande beleza, não deixando de ser trágico também. São extensões imensas de pinhais a arder. O carro dos bombeiros, parado numa estrada, não pode avançar mais. E o fumo, que é insuportável ao pé e que se vê a grande distância. O pessoal está neste momento a tomar uma pequena refeição, a dessedentar-se para subir a serra. Nós quisemos subir a serra também com eles. E agora estão a vê-los nesta tinhosa caminhada de quase 20 minutos, carregados com enxadas, pás, picaretas, extintores, etc., para poderem apagar o fogo. Este fogo começou ontem por volta das 8 horas da noite. E nesta altura, que são 11h30 da manhã, continua. Estes homens passaram praticamente a noite inteira a combatê-lo. Alguns não dormiram sequer, outros descansaram 1 ou 2 horas encostados a uma pedra. Cada extintor daqueles, só a carga, pesa para cima de 15 kg. Estamos a aproximar do fogo. Tudo serve para o apagar. Viemos aqui junto dele. Aqui o vê, estamos aqui a poucos metros do fogo,
que lavra numa grande extensão. Este fogo, ao que parece, não é ocasional. Ou por outra, a sua causa não foi ocasional. Quer dizer, não foi qualquer acidente que motivou este fogo. Pensa-se que é um fogo posto. Também lá iremos depois para saber as razões, as causas principais destes fogos. O que interessa saber é como é que apagam um fogo neste momento. Os homens estão a trabalhar e é isso que os senhores telespectadores vão ver neste momento. Depois lá iremos. O helicóptero fretado pelos serviços florestais sobrevoa a zona de fogo. Ele verifica precisamente os locais mais atacados, onde ele lavra com mais intensidade. E é do ar que se faz o comando do ataque ao incêndio. O helicóptero está em contacto com os serviços florestais, com a administração, com a torre de controle do aeródromo da Lausanne, e tudo se processa por esse caminho. Mas também lá iremos depois. Agora importa ver o trabalho incessante destes homens, horas e horas seguidas, por vezes sem que lá acima consiga chegar água para os dessedentados ou alimento para eles retemperarem as forças. O fumo, por vezes, torna-se insuportável. O ataque é feito, como estão a ver, com pinheiros jovens ou ramas de pinheiro com que eles batem o fogo. Reparem que não são só as árvores que são destruídas, são centenas de animais de todas as espécies que habitam os pinhais e que vão morrer neste braseiro imenso. Esta abertura que veem feita no pinhal foi feita por um bulldozer, que já iremos ver, na intenção de separar duas partes do pinhal para que o fogo não possa passar de uma para a outra. Agora, reparem na abertura. Este fogo começou precisamente do lado de baixo da serra, subiu em encosta e agora tenta-se a todo custo que ele não passe para a outra vertente, aquela pela qual nós subimos. Veem lá ao fundo o bulldozer. Aqui vem o aceiro aberto. Era um caminho muito estreito, foi necessário abrir. E lá em cima estão os homens de vigia, no alto de uma pequena elevação acima da serra, de onde podem abarcar toda a extensão do incêndio. Aqui está o bulldozer, abrindo caminho. Era a intenção de continuar em toda a extensão do incêndio, que era muito grande, esta abertura, de maneira a separar, como já disse, as duas partes, onde ele estava a lavrar e a outra onde ainda não tinha chegado. Mas isso foi impossível. Aqui está o vigia na tal elevação do terreno, entrando em contacto com a central dos serviços florestais e um avião que deita uma cauda, que nós já explicaremos, sobre o fogo. Mas dizia eu que era a intenção separar as duas zonas com este bulldozer, o que não foi possível conseguir, e agora veem essa máquina que bate em retirada positivamente, visto que o fogo fechou. É como quem diz, o fogo passou para o outro lado da serra. Foi inútil todo o esforço deste homem para conseguir fazer com que o fogo não passasse para a parte de cima da serra. Ele passou e a serra ardeu toda, até ao alto, até ao cume. Este foi um fogo criminoso dentro de um certo e determinado ponto de vista, visto que foi ateado por um pirómano, por um doente mental que gosta de ver a serra arder, que gosta de ver o espetáculo dos bombeiros. Este homem, apesar dos avisos que foram feitos, não foi internado como devia ser e continua a fazer os seus desmandos. Agora,
vamos tomar lugar no helicóptero para ir até a Castanheira de Pera. Aí interessa-nos saber algumas coisas que aos senhores telespectadores também interessará ouvir. O rotor do helicóptero põe-se em movimento, nós levantamos. E então, aqui do ar, assistimos a um espetáculo maravilhoso. A Serra da Lousã, em toda a sua extensão, que é de uma beleza extraordinária. Eu tenho que prestar aqui uma homenagem ao nosso operador de imagem, o Guilherme Costa, dos Estúdios do Porto, que teve a coragem de filmar todas estas imagens ao nosso lado, no helicóptero, com a porta do aparelho aberta para que o vidro dessa mesma porta não interferisse na imagem. Ele sobrevoou várias vezes os fogos e toda esta extensão da serra, absolutamente desprotegido, apenas com o cinto de segurança, mais nada. É uma homenagem que ele quer prestar à sua coragem e à sua dedicação ao trabalho. E aqui vemos esta maravilha de espetáculo, a que tivemos o prazer de assistir. Conhecíamos a Serra da Lousã vista de baixo do ar, não conhecíamos. Estes caminhos que vêm abertos são os tais aceiros e caminhos divisionais de que falaremos dentro de momentos. E estamos prestes a chegar a Castanheira de Pera. Aquele edifício maior é o quartel dos bombeiros e à esquerda o quartel da Guarda Nacional Republicana. Aterramos, foi de facto um espetáculo interessante porque suscitámos a curiosidade da gente de Castanheira de Pera que nos veio ver. Interessa saber as razões porque aparecem tantos fogos aqui em Castanheira de Pera e nos arredores. A primeira opinião que vamos ouvir é do Sr. Primeiro Cabo Machado, comandante do posto da Guarda Nacional Republicana, aqui de Castanheira de Pera. Quais as razões principais de haver tantos fogos aqui? Pode-me dizer, se fizer favor? Bem, as razões principais ainda não se descobriram. No entanto, leva a crer que parte dos fogos serão ocasionais, mas, em outra parte, é de crer que são propositados, ou seja, fogo posto, visto a hora em que se tem desenrolado e os locais onde aparecem. Aparecem em locais muito dispersos? Os locais, por vezes, são dispersos, outras vezes são próximos, um foco aqui, outro 300, 400 metros, e assim sucessivamente, embora estes casos sejam raros. A seguir interessa-nos saber por que razão se pensa que os fogos são postos e não ocasionais. Estamos no quartel dos Bombeiros Voluntários de Castanheira de Pera e o seu comandante, o Sr. Cursino Coutinho, vai nos dizer se é da mesma opinião, se acha que os fogos são postos e por que razão é que pensa assim, se fizer favor. Alguns dos incêndios, não há dúvida que serão ocasionais, até porque estão perto de caminhos, imprevidências, esta falta de cuidado natural das pessoas, este descuido de atirarem pontas de cigarro, um fósforo aceso, um fósforo mal que acendeu o cigarro e que se atirou para o chão, pois esses serão ocasionais. Há outros que não tenho dúvidas de serem fogos postos, na medida que têm início de uma maneira bastante suspeita. Pinhais fechados, fora de caminhos, fora de horas, outros até com um horário sistemático, parece que estudado. Claro, todos esses incêndios onde é difícil chegar, onde é difícil apagar, têm automaticamente possibilidades de uma maior expansão e, por conseguinte, de uns efeitos mais trágicos. Exatamente. Mas os senhores têm muitas dificuldades para apagar os incêndios? Carência de material e de pessoal? Sim, carência de material, mas é preciso considerar o terreno acidentado da nossa região. Nem sempre há caminhos onde as viaturas possam chegar e, portanto, ficam longe. Outras vezes, pinhais fechados, onde é difícil penetrar, que é quase como um podengo que procura coelhos, temos que entrar de rastros, temos que entrar com bastante dificuldades para chegar lá uma mangueira, para chegar lá um extintor. Ora, isso, aliado ao desgaste de material,
Nós temos alguns carros, mas ainda recentemente num incêndio grande que tivemos no nosso concelho, depois eu fiquei com 2 viaturas inutilizadas e precisamente as 2 viaturas que nos poderiam levar aos locais de incêndio. Toda essa falta de material, aliado a outro que é caro e que as corporações não podem adquirir e que não teriam se não fosse o auxílio, por exemplo, dos serviços florestais, pois esse material teria que ser em maior quantidade. E, além disso, há dificuldade pessoal, porque somos bombeiros voluntários e o voluntariado é uma boa vontade que vai rareando. E depois, nestas alturas em que os salários se modificaram, em que os compromissos da entidade patronal com os operários são diferentes, em que os compromissos dos operários com a entidade patronal também são outras, já há uma certa dificuldade em conseguir que esse pessoal seja dispensado nas horas de trabalho. E os incêndios são tantos, são tão intensos, que por vezes também não há possibilidade de resistir fisicamente. Exato. O senhor falou há pouco no auxílio que lhes dão os serviços florestais, mas os senhores também, por vezes, são levados a auxiliar os serviços florestais nos incêndios que há nas matas nacionais, não é verdade? Pois, com certeza, pois somos voluntários, estaremos sempre onde formos precisos, sem olhar a quem. Exato. Mas uma vez que a Florestal também nos presta um auxílio valioso, não só em terra como no ar, que tem o sistema do ataque com avionetas, que é um sistema eficaz, que é um sistema valioso, que muito nos tem auxiliado e que as tragédias não foram tão grandes, precisamente porque esse auxílio chega cedo e possibilita-nos de trabalhar em terra de uma maneira que não seria possível se não fosse esse auxílio dos aviões, pois nós contamos com a ajuda dos serviços florestais e estaremos sempre prontos para ajudar a Florestal quando precisarem dos bombeiros voluntários. Pois o meu desejo é que haja poucos fogos. Obrigado. Obrigado também. Importa agora ouvir a opinião de um dos proprietários de pinhais e matas aqui de Castanheira de Pera, o Sr. António de Barros. O Sr. António de Barros também é da mesma opinião, que os fogos, na sua maioria, são fogos postos aqui? Sim. Não quer dizer com isso que não haja uma casualidade, um incêndio de uma universidade de um proprietário que esteja a trabalhar e que haja um incêndio. Mas a maioria estou convencido que é propositadamente. Exato. E acha que o trabalho dos bombeiros voluntários e serviços florestais são bastante eficientes? Do melhor que eu por aqui conheço, por uma razão simples, porque estão também muito treinados, e se não fosse a vontade deles e também do povo e a ajuda dos indivíduos da floresta, dos senhores engenheiros, assim, eu estou convencido que se está alguma coisa ardida, tinha ardido muito mais do que ardeu até agora. Sr. Barros, quais serão as razões principais para que haja fogos postos? Não sei qual o motivo, não posso dar uma razão concreta, mas talvez uma questão de ou vingança ou por uma questão de querer destruir. E não posso precisar qual é o fim em que eles deitam esse fogo, mas o que estou convencido é que se não tivermos cuidado e cada vez não houver mais aprumo, a economia nacional sofre, mas muito com isso. O senhor tem sido muito atingido com os fogos? Felizmente posso dizer que não. Terminada a nossa missão em Castanheira de Pera, sem termos conseguido saber tudo aquilo que gostaríamos de saber, porque continuamos sem saber por que razão é que não se faz a caça, chamemos-lhe assim, aos pirómanos, aos que deitam fogo às matas, quais são os interesses que há nisso tudo, etc. Depois voltamos a Lausanne. E voltamos a Lausanne para ir àquele edifício que vem lá embaixo, que é a administração dos serviços florestais. A Vila de Lausanne já a conhecem, uma simpática vila nas Palmas da Serra. E então já por terra vamos nos dirigir à administração. A estação fica apenas a uns escassos
500 metros, talvez, do centro da vila, num chalé muito engraçado. É a 10ª administração. Tudo muito bem tratado, como era natural que estivesse, os serviços florestais. E nesta casa que serve de habitação também ao administrador, está instalada toda a administração, toda a parte de escritórios, de contactos rádios e telefónicos, os vários postos, e vamos ter uma conversa com o senhor administrador. Eu peço-lhes desculpa se a conversa não estiver nas melhores condições de som, mas dado o calor, a poeira, enfim, tudo aquilo que nós sofremos durante esta reportagem, o material ressentiu-se. É natural que não encontrem o som nas melhores condições. Viemos aqui porquê? Porque era necessário falar com o Sr. Administrador Florestal da Lousã, o Sr. Engenheiro Lino Pires, exatamente para saber o que fazem os serviços florestais, de que já ouviram falar, aliás, durante as outras entrevistas, que dão a ajuda aos bombeiros e até aos particulares, o que é que fazem para detectar e combater os incêndios. Sr. Engenheiro, antes de mais nada, se fizer favor, eu gostaria que me dissesse qual é a outra sua função, porque eu sei que além de administrador florestal tem uma outra função, não é verdade? É, exatamente. Por o decreto-lei foi criado o Conselho Distrital, os Conselhos Distritais de Prevenção, Detecção e Combate a Incêndios Florestais. Fui nomeado Presidente do Conselho Distrital de Coimbra, que funciona exatamente de maneira a poder agregar vários departamentos do Estado para que o combate, a detecção e o combate a incêndios florestais se faça de uma forma mais eficiente. Mas, Sr. Engenheiro, exatamente, muitas vezes, talvez, injustamente, se acusam os serviços florestais de não serem muito eficientes nesse serviço. Isso talvez se deva ao facto de os serviços estarem apenas preparados para combater os incêndios nas áreas que lhes pertencem, quer dizer, que pertencem ao Estado, não é verdade? E, por conseguinte, não terem sistema logístico suficiente para combater nas outras áreas que são particulares, não é? O próprio decreto a que eu referi já dá a entender perfeitamente a razão de que vários departamentos do Estado têm que estar implicados exatamente na luta ou no combate a vários incêndios florestais. Os serviços florestais, sem dúvida nenhuma, que têm um certo equipamento, umas certas estruturas que permitem, de uma maneira mais ou menos aceitável, defender as propriedades que estão sob a sua administração. Agora, a nossa atividade, a nossa ação, tem sido até muito mais extensa e muito mais intensiva junto das propriedades privadas. E os nossos meios, então, tornam-se deficientes em relação a toda essa extensão de propriedade privada, que é mais de 90% da atividade, da propriedade administrada pelos serviços florestais. Exatamente. Exatamente, talvez essas críticas aparecerem, mas que eu julgo, e na minha maneira de ver, pois são muito injustas. Exatamente. Quer dizer, porque toda a propriedade privada confina precisamente com as áreas florestais. O Sr. Engenheiro, até poderíamos ver num mapa que tem aqui na administração quais são as áreas administradas pelo Estado, pelos serviços florestais. Pois, nós aqui na administração da Lousã são cerca de 15.000 hectares e que se estendem por vários perímetros, e dentro dos perímetros consideramos até núcleos, e esses perímetros localizam-se em vários concelhos. É o Concelho da Lousã, Concelho de Castanheira de Pera, Concelho de Miranda, Concelho de Miranda de Corpo, portanto, Concelho de Góis, Concelho de Castanheira de Pera, Concelho de Figueiró dos Vinhos e Concelho de Penal. Como está a ver, são 4 ou 5 concelhos por onde estão distribuídos os perímetros florestais. E até com propriedades particulares encravadas, mesmo dentro disso, não é muitos casos de propriedades encravadas e todos estes perímetros muito confinantes com a propriedade privada. Mas a propriedade privada, quer dizer, os proprietários, alguns que são absentistas, quer dizer, não estão aqui permanentemente, não tomam conta convenientemente das suas propriedades, não é verdade? Até talvez por uma falta de, que podemos chamar, falta de educação florestal, não saberem como devem tratar das árvores nem dos terrenos, não é verdade?
Eu julgo que não se pode. Uma parte tem razão, noutra talvez não seja bem assim. É que a propriedade privada é muito pulverizada, quer dizer, é constituída por pequenas propriedades. Existe o minifúndio. Daí, exatamente, o pequeno proprietário não poder dotar a sua propriedade daquelas estruturas básicas para poder realmente permitir uma defesa contra os fogos. Sem dúvida que o absentismo, sem dúvida que traz também um certo desinteresse na luta contra o fogo e pela salvação da floresta, que é um ser vivo e que precisa de ajuda. Absolutamente. Mas, Sr. Engenheiro, não seria possível fazer qualquer coisa para fazer com que os proprietários privados se organizassem para ter uma defesa maior das suas propriedades? Porque os serviços não podem fazer tudo. Bem, a propriedade ou a estrutura fundiária florestal ao norte do Tejo, como lhe disse, é caracterizada por um minifúndio. Ora, para evitar esse minifúndio, pois só com a associação dos proprietários florestais, em determinada região, de maneira a criar-se uma propriedade florestal com a dimensão necessária, mínima, para que se possa fazer uma gestão conveniente. E então sim, então nós não só procuraríamos atingir uma maior, ou a associação poderia atingir uma maior rentabilidade dessa propriedade florestal, como, por outro lado, conseguiria exatamente fazer todo aquele conjunto, ou instalar todo aquele conjunto de infraestruturas necessárias para a sua proteção. Exato. Então, E talvez uma política florestal diferente, de modo a fazer pensar aos proprietários que podiam dividir as suas zonas em zonas de árvores mais combustíveis por outras menos combustíveis, não é verdade? tudo isso, toda a composição qualitativa dos povoamentos, a sua distribuição, a rede divisional, os acessos, tudo isso determinaria não só uma maior defesa, como uma maior valorização. E numa altura em que nós, exatamente, tendo um património florestal já rico, mas com necessidade de aumentar extraordinariamente, só dessa maneira nós podemos atingir aquilo que realmente desejamos, maior riqueza no país. Mas isso realmente é um problema que necessita de orientação técnica. Exato. Não pode ser exatamente a iniciativa de qualquer um. Tem que ser devidamente orientado, devidamente estruturado, para que atingirmos exatamente esse objetivo que pretendemos. Maior rentabilidade, com maior defesa também da propriedade florestal. Mas eu acho que os serviços florestais estariam prontos a fazer também a defesa e a detecção dos fogos nas propriedades particulares se os proprietários contribuíssem, não é verdade? Porque Bem, os senhores não podem fazer tudo. A defesa, a vigilância das propriedades florestais privadas, pois ela continua a ser, principalmente quando está próximo ou dentro daqueles raios de ação dos nossos postos de vigia e de outros sistemas que temos de vigilância. Agora, quando exatamente ele está bastante distante, pois não podemos, já é preciso que a tal propriedade associada, que é aquele mínimo, que tenha a possibilidade de ter aquele mínimo de gestão com rentabilidade, pois também será, nessa propriedade, será criado aquele sistema de detecção e vigilância necessário. Exatamente. E isso será ao encargo dos proprietários. Exato. Agora, já que falámos nos meios de detecção, eu gostaria que o Sr. Engenheiro me dissesse quais são os meios que usam nas matas. Pois, nos serviços florestais, a nossa detecção, a nossa vigilância está assente especialmente no seguinte: uma rede de postos de vigia que se comunicam entre si e que fazem uma cobertura mais ou menos eficiente, posso dizer, mais ou menos eficiente de toda a zona administrada por os perímetros florestais e todas as zonas de propriedades privadas confinantes. Comunicam via rádio, não é? Radiotelefone. Além disso, alguns deles ainda têm, além do radiotelefone, ainda um telefone privado, linha privada. Para completar esse sistema de detecção feito pelos postos de vigia, uma vez que estamos numa zona de relevo muito acentuado, nós temos os chamados rondas a pé, que ficam, principalmente na estação de Privo, que vai de julho a outubro, que é onde realmente se verifica o maior número de fogos. Nós temos os chamados rondas de noite, que fazem exatamente a vigilância e dão, quando houver qualquer alarme, imediatamente comunicam com um posto de vigia ou com a central. Em todas as administrações florestais, neste período, existe sempre pessoal à escuta, quer por telefone, quer na radiotelefone,
a fim de comunicar depois ao técnico que está a orientar a administração para imediatamente tomar tomar as diligências necessárias no sentido de se iniciar o mais rápido possível o ataque aos fogos. E essa vigilância é feita 24 horas por dia, não é? Permanente, desde que começa a estação normal dos fogos, portanto a partir de julho, passa 24 horas por dia em vigilância constante e permanente. Reparem naquilo que lhes disse há pouco a respeito da posição em que segue o nosso operador. Aqui vemos o posto de vigia do Alto da Neve, Santo António da Neve, que fica precisamente ao lado do emissor do Rádio Clube Português, da Lausanne. O nosso piloto do helicóptero, e aqui a antena da Rádio e Televisão Portuguesa da Lausanne. E vamos aterrar para ver como se passam as coisas na Torre do Alto da Neve. A observação é feita por um óculo, marcada no transferidor a localização dos focos, e as comunicações são feitas via rádio, como já se disse. Atenção, GIA 41.2, GIA 41.2, GIA 42 chama, escuta. 41.2, escuta, Sr. Bernardo, boa tarde. Está senhor, por favor, para informar se há uma novidade aí a respeito de incêndios, por favor. Sr. Bernardo, por aqui está tudo em ordem, não há novidade nenhuma. Boa tarde, obrigado. Atenção, GIA 41, GIA 42 chama, escuta. Não escuta, Sr. Bernardo. Somos meninos, boa tarde. Por favor, podia informar se há uma novidade a respeito de incêndios, ou está tudo em ordem. Sr. Bernardo, por aqui está tudo em ordem, não há novidade nenhuma, casa. Entendido, obrigado. Sr. Bernardo, passa assim o dia inteiro, não é verdade? Praticamente. Quando há incêndios é que se torna. Bem, está sempre a falar, não é? Pois. Mas o senhor aqui, durante o verão, desde o mês de julho, agosto e setembro e parte de outubro, passa-os aqui sempre, de manhã, Depois passo manhã até. tarde e noite. E noite, é verdade. E nunca vai a casa? Vou ao fim de semana. Ao fim de semana. Vai ao sábado e fica aqui alguém a substituir. Fica um rapaz ali da pista 04, fica cá a substituir-me. Olha, e no inverno, como é que faz isso? No inverno, é das 9h30 da manhã às 17h30 da tarde, horas. E vem cá buscá-lo e trazê-lo ou não? Bem, isso tem de ir a pé, não é? Ah, Fica muito bem. longe do transporte, para vir um carro, um transporte a Lausanne aqui, fica muito longe, não é? Moro aqui mais próximo, não é? Isto é uma maçada muito grande, estar aqui isolado durante tanto tempo, não é verdade? Tem de ser, não é? A vida é esta, tem de ser, tem de ser. E já sei que o seu rapaz, ou um dos seus filhos, que o ajuda aqui de vez em quando, não é? Um dos seus rapazes ajudou aqui, não é? É o meu filho, está aí. Exatamente. Lá me vai ajudando. E voltamos a seguir viagem. Vamos sobrevoar a capelinha de Santo António da Neve. Lá está ela embaixo.